Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje regressamos às análises com uma empresa de origem portuguesa, responsável por 1,2% da área florestal do país, que todos os anos dão origem a mais de 12 milhões de árvores. É a terceira maior empresa exportadora em Portugal, com mais de 3.200 colaboradores espalhados em 4 continentes e que juntos contribuem para o reconhecimento de liderança a nível europeu. Hoje analisamos a Navigator. Vamos a isso. Como normalmente faço, quero começar por pedir-vos que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrevam o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também já sabem que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Navigator é uma empresa portuguesa de produção vertical de floresta, pasta, diferentes tipos de papel e bioenergia, que se encontra representada comercialmente em várias partes do mundo e operativamente mais focada em Portugal. Para quem não sabe como funciona esta verticalidade de produção, a empresa explora ativamente uma imensa área florestal no continente, através da plantação e de viveiros, e depois recolhe a madeira para criar a polpa ou a pasta de celulose que serve para o fabrico de diferentes tipos de papel. O papel é depois transformado e comercializado internacionalmente. O excedente resultante de todo este processo é usado para produzir energia através da biomassa e alimentar os gastos energéticos da companhia. A energia que a empresa não consegue usar é então vendida aos produtores nacionais. Ora, todo este processo de fabrico encontra-se dividido em 4 fábricas espalhadas pelo país, as quais apresentam as infraestruturas necessárias para a geração de energia. Apesar das fábricas se encontrarem em distritos específicos, o mesmo não acontece com a área florestal, que se encontra espalhada por todo o continente, à exceção do distrito da Guarda. A empresa tem ainda um projeto de base florestal em Moçambique, que começou ano passado a dar os primeiros frutos na recolha da madeira. Portanto, o negócio da empresa está dividido em 4 produtos distintos: o papel, que representa 68% das vendas, a pasta, com 11%, a energia com 10% da receita e um tipo de papel especial, como rolos de cozinha ou papel higiênico, que representam os restantes 10%. A nível geográfico, a Europa é o destino predominante das exportações. Como o papel representa mais de 2/3 da receita da empresa, podemos e devemos explorar um pouco mais o setor. Ora, a nível europeu, a Navigator ocupa uma posição de destaque, com 17% de cota de mercado, mas se olharmos para a tendência de há 20 anos a esta data, é negativa. A produção mundial deste tipo de papel está mais ou menos estagnada desde 2006 e cada vez mais existe a pressão social para evitar o uso do mesmo, através das faturas eletrónicas e o uso do e-mail, por exemplo, o que são sempre tendências negativas. Se não sabes o que é o papel UWF, é um tipo específico muito utilizado, por exemplo, em impressões ou cadernos e é considerado de melhor qualidade. Olhando para aquilo que têm sido os resultados da empresa, podemos rapidamente identificar uma tendência negativa na receita, no EBITDA e nas vendas de papel. Já a venda da pasta e do papel tissue têm crescido de forma mais agressiva nos últimos anos, muito por conta do crescimento da economia chinesa, que representa mais de 1/3 da procura mundial. A própria Navigator faz referência a isso na sua apresentação anual e aponta que esta dependência do mercado chinês pode ser considerada um risco para o seu futuro. A nível europeu, a imagem é totalmente oposta, com um decréscimo na procura de papel. Algo que devem ter em conta é que quer a pasta, quer o papel são tratados como matérias-primas e, como tal, a variação dos preços nos mercados tem um impacto nas receitas da empresa. Se olharem para o seguinte gráfico, podemos ver representadas a evolução do preço do papel UWF, na linha cinzento, e da pasta na linha laranja. Isto mostra uma ciclicalidade na matéria-prima que se reflete não só nos resultados da empresa, como no próprio preço da ação. Reparem como o preço da ação segue quase na perfeição o preço da pasta. Quase que sem ver os resultados da empresa, arrisco-me a dizer que não é um bom momento para comprar. Em finais de 2016 e inícios de 2020 foram momentos ótimos para se fazer algum dinheiro com esta empresa. Olhando para o balanço, a posição financeira da empresa é estável, com ativos correntes superiores aos passivos correntes e, no geral, ativos bem superiores aos passivos. Já os fluxos de caixa mostram que a empresa nos últimos 2 anos recorreu a um endividamento superior a 600 milhões de euros, o que pode ser um sinal de alerta importante, e também que pagou 100 milhões em dividendos em 2020. Olhemos então para o que foram os últimos 10 anos desta empresa. Bem,
Aqui temos alguns alertas claramente identificados. A receita não apresenta crescimento nos últimos 10 anos, muito por culpa do ano passado, 2020, onde caiu consideravelmente devido à pandemia. Se considerarmos de 2011 a 2019 apenas, a receita teria crescido 1% ao ano. No entanto, se olharmos para o EBITDA, o ano passado foi o mais baixo de todos na última década e nem recuar até 2019 resolve a situação. Isto normalmente indica uma contração nas margens da empresa que podemos facilmente comprovar no ticker. Se olharmos para o ano de 2021 que está a terminar, a perspectiva é que chegue aos 346 milhões de EBITDA, o que fica abaixo do que fez em 2019, por exemplo. Já vimos que a receita não está famosa, o EBITDA é outra preocupação e como não há duas sem três, a dívida tem aumentado a 3% ao ano. Começa a ser uma situação pouco atrativa para investimento. A favor da empresa temos que a maturidade dos pagamentos da dívida está bem distribuída e a baixa taxa de juros da mesma, bem como a avaliação das agências de rating, é favorável na maioria das emissões. O dinheiro em caixa é normalmente 230 milhões no ano, o que equivale normalmente a uma alavancagem de 1,5 vezes, bem inferior ao último ano, onde atingiu as 2,4 vezes. Seria bom que nos próximos trimestres a empresa comece a mostrar sinais de redução deste endividamento. Os fluxos de caixa operativos são bastante consistentes, à volta dos 320 milhões de euros por ano, o que aporta alguma estabilidade ao modelo de negócio. As emissões de dívida tornaram-se mais frequentes nos últimos 4 anos, o que levou a empresa a reduzir em 50%, por exemplo, o dividendo de 2020. Este tipo de histórico de dividendos é precisamente um dos motivos que me leva a não investir em empresas portuguesas. A empresa tem feito um esforço por reduzir as ações em circulação, o que é sempre de louvar, e neste momento a composição acionista continua a mostrar uma posição maioritária do grupo Semapa, enquanto os investidores a retalho têm apenas 12%. O múltiplo histórico EV/EBITDA ronda as 7,4 vezes, o que está dentro daquilo que são os múltiplos de empresas da mesma indústria, como é o caso da Altri e da Stora. Estimando o valor da ação em 2030, eu usei um crescimento do EBITDA para 2021 de 21%, de acordo com os 9 meses já conhecidos, pelo que não deve andar muito longe disso. Os anos seguintes acabam por ser uma incógnita. Eu tentei simular aquilo que é um comportamento cíclico do preço do papel e da pasta, mas acredito que estou a ser bastante otimista. Ainda assim, com um múltiplo de 7,4 vezes e assumindo que a empresa reduz a alavancagem para a sua média histórica e mantém o mesmo número de ações, obtenho um preço de 4 euros por ação. Isto representa um crescimento anual de 2%, abaixo daquilo que é o valor conhecido da inflação. Com esta análise relativa, podemos desde logo ver que o retorno que esta empresa pode dar aos seus acionistas passa muito, e eu diria que exclusivamente, pelo seu dividendo. Se estimarmos os fluxos de caixa dos acionistas para um retorno de 10% ao ano e assumindo crescimentos anémicos, obtenho um valor justo de 3,59 €, o que representa uma subvalorização de 10% com respeito ao preço atual. Se vocês estão interessados em investir nesta empresa, a pergunta que se devem fazer é se 10% é um retorno suficiente para todos os riscos ou alertas que analisámos anteriormente. Para mim, não o é. Só estaria interessado em investir nesta empresa se conseguisse criar uma posição quando os preços da pasta baixem para os 600 € por tonelada, porque nessa altura a ação estará num ponto baixo também e a oportunidade e probabilidade de melhoria é muito superior ao risco inerente. Quero também fazer uma ressalva sobre um ponto que achei curioso, sendo esta uma indústria que contribui para o desflorestamento do território. Eu tinha uma ideia de que as práticas deste tipo de empresas fossem claramente prejudiciais e negligentes com o meio ambiente. No entanto, reconheço que a Navigator tem apresentado investimento e ações de prevenções de incêndios, entre outras coisas, o que me mostrou que o meu preconceito estava completamente errado. E a análise fica-se por aqui. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião sobre a Navigator na caixa dos comentários. Esta semana os principais índices norte-americanos tiveram comportamentos distintos. Enquanto o Dow Jones e o S&P 500 apresentaram quedas mais agressivas, o Nasdaq praticamente não se mexeu. Isto depois de vermos confirmada a decisão de subidas de taxas de juro em 2022 por parte do Banco Central norte-americano. Depois de um ano onde poucas economias subiram taxas de juro, perante o cenário de inflação que estamos a viver, os
bancos centrais apressaram-se a reagir, como por exemplo o Banco Central de Inglaterra, que subiu mesmo imediatamente as taxas de juros quando confrontado com um cenário bem acima das suas previsões. O Banco Central Europeu apresentou alguma flexibilidade, mas ainda se mostra crente numa descida abrupta da inflação no próximo ano, o que, na minha opinião, não vai acontecer. Esta semana ainda ficámos a saber também que a Realty Income aumentou o dividendo em 0,2% e a American Tower aumentou o seu em 6%. Quem também quis dar um presente aos acionistas foi precisamente a Navigator, que decidiu antecipar os dividendos deste ano 2021 e pagar já aos acionistas cerca de 50 milhões de euros, ou digamos que metade do que pagou relativamente a 2020. O portfólio de ações está neste momento perto dos 47% de valorização, a rentabilidade ronda aos 3,72% e leva já $53 de dividendos recebidos neste mês de dezembro. E é tudo por hoje. Se gostaram deste episódio, ajudem o canal com um like, considerem subscrever se ainda não o fizeram, mas mais importante que tudo isso é partilharem a vossa opinião sobre a Navigator e sugerir novas empresas para analisar na caixa de comentários. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.